Olá! Vamos começar? Essa nossa análise estratégica aqui para o concurso da Alero, ela é totalmente 100% baseada no caderno de estudos do incrível projeto Alero Turbo, do professor doutor Marcelo Lessa. Bom, vamos lá, direto ao que importa. O tema de hoje é o sistema recursal civil, sabe? Aquele ponto que, olha, faz toda a diferença no concurso da Alero. E o nosso objetivo aqui não é só entender a matéria, não. É muito mais que isso. A gente já vai aprender a desarmar as pegadinhas, aquelas armadinhas que a FGV, nossa, como ela adora colocar nas provas. Olha só o nosso plano de voo, nosso roteiro estratégico. Primeiro, a gente traça o mapa para aprovação. Depois, vamos construir nosso arsenal, sabe? Com todas as regras e ferramentas dos recursos. Daí, a gente entende como funciona o jogo dos precedentes. E então, partimos para o combate, direto nas questões da FGV. E para fechar com chave de ouro, uma revisão final daquelas bem rápidas e certeiras. Mas afinal, por que é tão importante assim dominar o sistema recursal? Simples. É aqui que o jogo vira, que a gente separa quem passa de quem fica pelo caminho. O objetivo do material do professor Lessa é muito claro, pessoal. É fazer a gente entender de vez conceitos-chave como taxatividade mitigada e precedentes vinculantes. Isso é a base, a espinha dorsal do novo CPC. Certo. Agora, vamos montar o nosso arsenal. Dominar esses princípios que a gente vai ver é o primeiro passo, o fundamento de tudo. Pensem nisso como as regras do jogo, aquelas que a gente tem que saber na ponta da língua para não ser pego de surpresa. Vamos lá, um por um. Unirrecorribilidade. Bem simples, é a regra do 1 para 1. Uma decisão, um recurso. Fungibilidade é aquela colher de chá, sabe? Quando o juiz aceita um recurso errado se o erro não for muito grave. Agora, dialeticidade. Aqui, pessoal, atenção máxima. O ponto crucial, o pulo do gato é o seguinte. A FGV ama, mas ama mesmo testar o erro do copia-cola. Sabe quando a apelação é só uma cópia da contestação e não ataca de verdade os fundamentos da sentença? Pois é, isso aí leva direto para a inadmissibilidade do recurso. Fim de jogo. Ok, todo recurso, sem exceção, passa por esse filtro. A gente chama de juízo de admissibilidade. Tempestividade e cabimento são mais diretos, né? Mas a armadilha, a pegadinha, mora no preparo. Prestem atenção. Se não pagar nada, a punição é pagar em dobro, deserção. Mas e se o pagamento for só parcial? Aí a história muda. A parte é intimada para complementar o valor, sem essa multa de pagar o dobro. E é exatamente aí que a FGV gosta de agir, trocando uma situação pela outra só para confundir. Falando em recursos, vamos para o agravo de instrumento. Ele é aquele recurso que a gente usa contra as decisões que saem no meio do processo, as interlocutórias. O artigo 1015 do CPC traz uma lista das situações em que ele cabe. E a regra geral é que essa lista é taxativa, ou seja, fechada. Acabou? Não. É aqui que o jogo começa a ficar bem interessante. E aqui, gente, vem a dica de ouro do material. O STJ, lá no tema 988, veio e disse: calma lá, essa taxatividade é mitigada. O que isso quer dizer na prática? Significa que dá para usar o agravo de instrumento, mesmo em casos que não estão na lista do artigo, mas, tem um mas, só se houver uma urgência tão, mas tão grande, que se a gente for esperar pela ação lá no final, a decisão já não vai servir para nada. É uma exceção poderosíssima e, claro, muito cobrada em prova. Agora, se preparem para uma armadilha clássica da FGV. É um pega-ratão certo, o efeito dos embargos de declaração nos prazos. Olha a diferença crucial. No CPC, a regra geral, ele interrompe. O que é interromper? É zerar o cronômetro. O prazo começa a contar de novo, inteirinho. Já lá nos juizados especiais, a lei deles diz que só suspende. O prazo para e depois continua de onde parou. O que a banca faz? Ela cria uma questão sobre o CPC e joga a regra dos juizados lá no meio das alternativas. É batata para derrubar quem não está atento. Pois é, com o CPC de 2015, o tabuleiro virou. O jogo mudou completamente. A gente entrou na era dos precedentes vinculantes. Acabou aquela história de juiz ter liberdade total para decidir. Agora eles precisam seguir as decisões dos tribunais superiores. E por que isso? Para trazer mais ordem e, principalmente, isonomia para o sistema. E essa tabela aqui, nossa, ela ilustra perfeitamente a diferença entre IRDR e IAC. Vamos simplificar. O IRDR, ele lida com quantidade, ele é repressivo. Pensa numa avalanche de processos idênticos que já está acontecendo. O IRDR vem para parar isso. Já o IAC, ele foca na qualidade, ele é preventivo. Pensa numa questão de direito super relevante, que se não for decidida a longo, vai gerar uma avalanche de processos. A FGV vai fazer o quê?
vai trocar repressivo por preventivo. É o clássico. Então memorizem bem essa tabela, ela é ouro. Aí fica a pergunta: então o juiz virou um robô que só aplica precedente? Claro que não. Existe o distinguishing, ou a distinção. É a ferramenta que o juiz usa para dizer: olha, esse caso aqui parece igual ao do precedente, mas não é. Os fatos são diferentes. É a forma inteligente, a saída jurídica, para afastar a aplicação obrigatória daquele precedente. E se o precedente estiver simplesmente errado ou ultrapassado? Aí entra o overruling. Pensem nisso como a opção nuclear. É quando o próprio tribunal que criou o precedente chega e fala: sabe aquela nossa decisão? Ela não serve mais, não faz mais sentido. E aí, ele revoga formalmente e cria um novo entendimento para colocar no lugar. Beleza! Teoria vista, arsenal montado, agora é hora do combate de verdade. Vamos pegar todo esse conhecimento e aplicar na prática, desmontando questões no puro estilo da FGV, tiradas direto do material de treino do professor Lessa. Vamos lá! Vamos imaginar um cenário bem típico de prova. O juiz vai lá e indefere um pedido de prova pericial. A parte, claro, fica desesperada e quer recorrer na hora. E aí, qual é o caminho certo a seguir? Aí a gente olha para as alternativas, e todas elas parecem feitas para confundir. A chave aqui, o segredo, é lembrar do que a gente conversou sobre o tema 988 e principalmente o que o STJ considera como urgência de verdade. E aqui está o pulo do gato, a armadilha. A FGV vai testar o conceito exato de urgência. E para a jurisprudência do STJ, o indeferimento de uma prova, na maioria das vezes, não tem essa urgência toda. Por quê? Porque se lá na frente a sentença for anulada na apelação, a gente simplesmente volta e produz a prova. Não há uma inutilidade no aguardo. Portanto, essa é uma questão para ser guardada e discutida lá na apelação. Resposta correta, sem dúvida, é a B. Vamos para a próxima questão, outro clássico absoluto. Efeito desembargos de declaração no prazo. O cenário é: a Fazenda Pública entra com os embargos no último dia do prazo, uma manobra bem comum. Os embargos são rejeitados, e agora? O que acontece com o prazo dela para apelar? As alternativas, claro, vão girar em torno daquele detalhe técnico que a gente já bateu na tecla: a diferença entre suspensão e interrupção. E a armadilha é exatamente essa, pessoal. A banca aposta na nossa confusão entre esses dois termos. Então, vamos cravar isso na mente. Embargo de declaração no CPC interrompem o prazo. E interromper significa que o prazo zera e começa tudo de novo. Então, a Fazenda Pública vai ter o prazo dela em dobro de forma integral mais uma vez. A resposta certa, portanto, é a B. E para a gente fechar, vamos para uma revisão final de combate. Aquela revisão ultra rápida, só com os números e conceitos que tem que estar na ponta da língua no dia da prova. Foco total aqui. 15. Guardem esse número. 15 dias úteis é o prazo padrão para apelação e para o agravo de instrumento. 5. Bem mais curto, né? 5 dias. Esse é o prazo para os embargos de declaração. E, para não esquecer, vezes 2. Essa é a prerrogativa da Fazenda Pública. Ela tem todos os prazos em dobro. Então, aquele prazo de 15 vira 30. O de 5 vira 10. Simples assim, sem erro. E a gente termina com uma mensagem do mestre professor Lessa. A aprovação é uma questão de tempo e ordem nos estudos. O sistema recursal pode parecer um caos, mas não é. Assim como a aprovação, ele é um sistema de ordem. E dominá-lo é puramente uma questão de ter um estudo organizado e estratégico. É isso. Muito obrigada pela atenção e ótimos estudos.